Boa noite, eu sou Manuel Guedes, estamos dando início a mais um ciclo de lives do Acadêmico do Direito, nesse projeto acadêmico solidário que visa ajudar a instituição OAF, que é uma instituição que cuida de 87 crianças e fica localizada no bairro da Lapinha, aqui em Salvador. Hoje vamos contar com a participação da professora Fernanda Ravazano. A professora Fernanda Ravazano é advogada criminalista, sócia do escritório Thomas Bacelar Advogados Associados, pós-doutora em Criminal Compliance pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pós-doutora em Relações Internacionais pela Universidade de Barcelona, doutora em Direito Público pela Universidade Federal da Bahia, mestre em Direito Público pela Universidade Federal da Bahia, pós-graduada em Criminologia, professora do mestrado da UFSAL, líder do grupo de pesquisa Criminologia Crítica na América Latina, Punitivismo, Políticas Sociais Equivocadas e as Violações dos Direitos Humanos na UFSAL, professora da pós-graduação em Direito Médico, Direito Tributário e Ciências Criminais da UFSAL, professora na graduação da UFSAL e do Centro Universitário Instituto Social da Bahia, a Unisba, membro fundador do Instituto Compliance da Bahia, o WIC Bahia, membro da Instituição Baiana de Direito Processual Penal, IBADPP, membro do Centro de Pesquisa em Crimes Empresariais e Compliance, professor João Marcelo de Araújo Júnior, CPJM, conselheira estadual da Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Estado da Bahia, e presidente da Comissão de Direito Criminal da OAB da Bahia. Vamos dar a doutora Fernanda Ravazano, esperar ela entrar. E hoje a doutora Fernanda Ravazano irá falar sobre repercussões penais diante da inobservância das medidas de compliance em tempo de pandemia. Guardar só ela entrar. Justamente, Paula, currículo de respeito, quem tem aqui é ela. Só aguardar ela entrar. Como eu falei para vocês, esse projeto, né, Acadêmico Solidário é um projeto que visa ajudar a instituição OAF, que é uma instituição que cuida de 87 crianças, que fica no bairro da Lapinha. E a OAF, eu vou estar disponibilizando aqui na barra fixa os dados bancários, e para que vocês possam ajudar. Qualquer valor, qualquer quantia pode ser doada. Além disso, vocês podem também estar doando alimentos, material de limpeza, roupas, qualquer ajuda será bem-vinda. Para doar essas outras coisas, podem entrar em contato com a gente via direct ou através dos telefones da própria OAF. Os telefones da OAF são os 3242-3699 e o... Acho que a professora está tendo professora Fernanda está tendo algum problema para entrar, mas ela já mandou a mensagem aí dizendo que entrou. Só aceitar a requisição da live, professora Fran. Pronto, agora consegui. Agora foi. Bem-vinda. É um prazer, né, estar com você mais uma vez, né, aqui. Eu estou na sala de aula, mas é um prazer estar aqui nesse projeto que, como eu estava falando, né, visa ajudar essa instituição, a AF, que cuida de 87 crianças e fica lá no bairro da Lapinha, aqui em Salvador. Eu vou estar disponibilizando aí na barra fixa do nosso papo a conta para depósito, né, e também se as pessoas quiserem ajudar de alguma outra forma, é só entrar em contato aqui com a gente via direct. Pronto. A palavra é toda sua, professora. Pronto. Manuel, obrigada pelo convite, viu? Primeiramente, agradecer pelo convite, né? Estou vendo aqui que tem vários alunos, né? Alunos, ex-alunos da Unisba, da Católica, tem colegas também advogados, já vi aqui também, participando, né? E dizer a importância do seu trabalho, né? Com relação a essas lives, para poder ajudar
né, uma instituição tão importante, né, como você falou, tem 87 crianças que são mantidas, né, pela UAF, então, quem puder ajudar, qualquer tipo de ajuda, como o Manuel já falou, qualquer valor, ou outro tipo de ajuda também, já doando cestas básicas, enfim, outras coisas, fique à vontade, o importante é que possa ajudar, ainda que pense que é pouco, né? Qualquer coisa já é muito importante, né? Então, com certeza. E é uma instituição que não ajuda, não trata só das crianças que estão lá abrigadas, né? É uma instituição que ajuda também toda a comunidade da Lapinha. Mandar um abraço ao doutor José Osmar aí, que esteve com a gente na segunda-feira tratando de direito militar. Então, aos amigos todos presentes. A palavra é toda sua. Pronto, vamos começar então aqui a nossa conversa, né, Manuel? Inclusive, até, geralmente o pessoal não consegue ver o assunto compliance na graduação, né? Alguns alunos saem da graduação sem ver, outros estão vendo ainda, né, com os professores. Então, eu vou dividir minha apresentação em 2 momentos, né? Primeiro, explicando o que é compliance, quais são as políticas de compliance, né? Como é que devem ser implementadas as políticas de compliance nas pessoas jurídicas, quer direito privado ou direito público. E no segundo momento, aí sim eu vou falar especificamente da questão da pandemia e as consequências para as pessoas jurídicas, tanto direito privado quanto direito público, em não estarem observando essas medidas de conformidade, quais são as consequências, e por óbvio que eu vou dar o destaque maior à consequência penal, né, que é a minha área, né, que é o melhor ramo do direito, né, o mais importante, então, né, o destaque que eu vou dar justamente ao direito penal. Estou começando, gente. O que é compliance? Compliance vem de um termo em inglês que é to comply, que é justamente você atuar em conformidade, de acordo com algo. Quando a gente está falando de compliance, né, quem já ouviu falar, remete logo à lei anticorrupção, né, 2013, 12.846 de 2013, em que o termo, na verdade, caiu no gosto popular. Né? As pessoas começaram a falar de compliance a partir dessa lei, embora o dever de atuar em conformidade, ele sempre existiu, né? Então, é um reforço muito grande com a lei de corrupção, mas a própria lei de lavagem de capitais, ela já trazia, né, antes da alteração dela de 2012, né, ela mesma já trazia em 98 essa importância de observação dos deveres de conformidade. Mas eu quero que vocês entendam que atuar em conformidade não é só seguir regra jurídica, certo? O atuar em conformidade é justamente seguir todas as regras. E aí eu me refiro regras, por exemplo, de cunho principalmente ético. Então, a gente vai trabalhar com a questão ética, a questão filosófica. Por quê? Porque só dá certo eu dizer que uma empresa, quer seja pública ou privada, uma repartição pública, vai atuar em conformidade se existir uma mudança cultural. E isso, graças a Deus, vem existindo no Brasil. A gente já está mudando aquela coisa do jeitinho brasileiro, né? Era muito comum a gente achar maravilhoso, anos 80, anos 90, o jeitinho brasileiro, era a pessoa que era malandra, né, que tinha aquela lábia fácil, que é enganada, um jeitinho sempre de burlar a lei, burlar a regra, né, atuar de forma antiética e, infelizmente, o brasileiro, por muitos e muitos anos, ficou com essa imagem e fez questão de alimentar essa imagem. Então, a gente vem mudando essa percepção, essa compreensão, muito também por todas as ressalvas que eu tenho à Operação Lava Jato, ao próprio mensalão, ressalvas em termos processuais penais, né, e irregularidades em alguns procedimentos investigativos e também processuais, mas houve uma importância simbólica nessas operações. Por quê? Porque a gente começou a ver também uma preocupação do Estado em punir pessoas, né, obviamente, de novo, fazendo as ressalvas, né, das eventuais violações aí ao Código de Processo Penal que ocorreram em uma medida ou em outra, mas uma preocupação, né, a gente começar a ver, poxa, o político ele não pode dizer que ele rouba, mas faz, como a gente cansou de dizer, né? Era o jargão, ele está roubando, mas ele está fazendo, então está ótimo, contanto que ele faça alguma coisa, não importa que ele roube, né? O empresário tal está lá cheio de lucro, mas aquele lucro ele foi advindo de corrupção, foi advindo de lavagem de dinheiro, de evasão de divisas, sonegação fiscal. Então, a gente começou a perceber que essa obrigatoriedade de seguir a regra é para todo mundo, não é só para uma parcela da sociedade. Né? Por outro lado, por óbvio que essas investigações e operações também eram também trazendo um exagero. Né? Hoje, aí eu já falo como advogada, a gente chega a ter até uma cautela maior no âmbito preventivo, orientando os clientes da gente, empresários, a evitar algumas coisas, deixar tudo de forma muito clara, para que não seja mal interpretado lá na frente como algum tipo de favorecimento, uma prática ilícita, né? Uma irregularidade.
Bom, então essa é a noção geral de compliance, né? É você atuar em conformidade, não apenas com a regra jurídica. Por exemplo, uma empresa que trabalha com gestão de lixo, ela vai ter que conhecer todas as normas regulamentadoras, né, regulamentares, que se aplicam ali à questão do meio ambiente, né? Também as normas do trabalho, do ambiente insalubre, periculoso e por aí vai. Dentro dessa perspectiva, seria o programa de compliance, na verdade, programas de compliance. São políticas a serem implementadas que vão ter por objetivo prevenir a prática de atos, sejam ilícitos criminais, quer sejam administrativos, civis, além da própria regra ética que está de forma correta, né? Sim. Então, o que acontece? Para implementar um programa de compliance, por exemplo, a primeira coisa que tem que ser feita pelo advogado, né? E aí quem é estudante, por exemplo, é uma área que é dita como uma profissão, né, principalmente para quem está se formando em direito. Então, tem a profissão do compliance officer, né, tem cursos específicos para isso. Remuneração, né, é simples, né, gira aí, enfim, ciência que foi feita em torno de 6 a 20 mil reais por mês. Né, obviamente, tem gente que ganha mais, depende da empresa que você tem compliance officer. Tem escritórios de advocacias que são contratados e assim mais altos. Mas é só para você ter uma ideia que existe também essa profissão. Então, o que acontece? A primeira coisa é conhecer a empresa. Não existe programa de compliance que seja aplicado a qualquer empresa. Há, por exemplo, né, umas empresas lá que a gente advoga, que a gente cuida da parte de compliance, que são de construção civil. Então, eu vou pregar o mesmo modelo para toda empresa de construção civil. Nem isso é possível. Cada empresa ela tem a sua particularidade. Mesma coisa as faculdades, né? Manuel da Unisba, eu dou aula além da Unisba na Católica também. A realidade da Unisba é uma, a da Católica é outra. A do curso de Direito da Unisba é uma, da Católica é outra, como a FAPES, a Baiana, etc. Então, a primeira coisa que tem que conhecer é a empresa que você vai implementar esse programa. Por quê? Porque você tem que sentir quais são os riscos que vão advir do negócio. E o risco, além do risco padrão da própria atividade, né, a gente tem o risco geral, né, que é o risco aí propriamente de qualquer pessoa jurídica, risco padrão, tem o risco da área, né, construção civil, área de ensino, mas tem o risco também que o compliance officer ou a equipe, né, que auxilia o compliance officer, né, que faz parte desse time de compliance, que ela termina percebendo na entrevista. Então, a primeira coisa é mapear os riscos. A entrevista vai ser feita desde os funcionários, né, subordinados, vão ser feitas entrevistas com diretores setoriais, com coordenadores regionais, até os sócios. Porque a partir dessa entrevista, você consegue perceber ali exatamente qual o nível de compreensão das pessoas sobre as regras. Então, muitas vezes, Manuel, você, né, foi, né, sua mãe e seu pai te ensinaram desde pequeno, sua avó, olha, isso aqui é correto, isso aqui é errado, né? Você ia lá para seu grupo de colegas, saber o que era certo e o que era errado, mas você tem um sócio que não teve esse mesmo tipo de compreensão. Então, na hora que eu entrevisto você, entrevisto o seu sócio, eu percebo, poxa, pela interpretação do que são as regras do sócio dele, há um risco diferenciado. Então, por isso que é importante que o compliance officer, né, que a pessoa que vai implementar ou fiscalizar, pode ser que esse compliance officer também seja contratado após a implementação do programa de compliance, né, o ideal é que seja desde o início. Mas o que acontece é que essa pessoa que vai estar implementando o programa de compliance, que ela conheça bem esses riscos. A partir daí, vão se tratar de diretrizes. Primeiro, tem que ter... Diga, tem alguma pergunta? É média do processo, né? O Paulo está perguntando. Não é processo de compliance. Paulinho, ele não acaba. Ele, na verdade, ele é contínuo. Você tem, na verdade, etapas desse programa de compliance, certo? E você vai cumprindo aquelas etapas com o decorrer do tempo. Geralmente, a gente estabelece, vamos dizer assim, que seja em um ano para implementar um programa de compliance, para você chegar até a última etapa desse programa, né? O que acontece? No ano seguinte, eu vou ter que revisar esse programa para ver se os riscos, eles mudaram. Então, por isso que, na verdade, não cerqueira, a gente tá com saudade, também tô com saudade de todo mundo, viu? Esse negócio dessa pandemia não tá boa, não, a gente não consegue mais se ver, né? Mas o que acontece? A gente tem que estar sempre vendo e revendo aquele programa para ver se ele continua adequado, né? Então, às vezes, é necessário que você reveja de ano em ano. Pode ser de 2 em 2 anos, depende também do grau aí de risco da empresa que você constatou logo no comecinho. Mas o mais importante é que a empresa também não descuide,
né? Eu vou chegar daqui a pouco nisso, né? Que às vezes a empresa implementa o programa de compliance inicial, né? Que é o basicão, e aí desaparece. Acha que ela já tem compliance, vai lá e coloca no site dela que ela atua em conformidade, na verdade não atua. Ela fez a primeira etapa do programa, às vezes a segunda, são algumas etapas, certo? Mas esse programa ele tem que ser contínuo. Bom, então a primeira coisa que eu falei com vocês, né, é conhecer os riscos da empresa. Em seguida tem a questão da elaboração do código de conduta, certo? Código de ética e de conduta da pessoa jurídica ou a atualização dele. Muitas vezes a pessoa jurídica ele tem um código de conduta, mas completamente defasado, ou que foi feito, né, de forma bem abstrata, né? Já vou responder essa outra pergunta também de Antônio, né? Então, de forma bem abstrata, e de repente a gente tem que pegar esse código de conduta e adequar à região. Por exemplo, a gente fez um programa de compliance para uma empresa que, na verdade, tem sede fora do país e tem uma filial aqui na Bahia, certo? Tem um braço dessa empresa, melhor dizendo, aqui na Bahia. E aí o que acontece? O código de conduta era de acordo com as regras internacionais que não diziam quase nada da nossa realidade, da nossa cultura. Então a gente teve que pegar e fazer um código de ética local. Por quê? Para facilitar a linguagem, mesmo porque tinha uma tradução um pouco grosseira até do inglês, entendeu? Então a gente teve que adequar para a nossa realidade, para esse código de conduta ser internalizado pelos funcionários e disseminado. Não adianta ter um código de conduta que ninguém conheça. Né? Eu tenho que conhecer o código de conduta do meu escritório do Thomas Bacelar, né? Eu tenho que conhecer o código de conduta da Católica, da Unisba, né? De todas as empresas que eu trabalho, que eu presto serviço. Alguém perguntou, né? O Antônio que perguntou se é possível, na verdade, implementar um programa de compliance em qualquer empresa. Pode e deve. Até empresas de pequeno porte, por óbvio que vai ter as questões orçamentárias, né? Porque um programa desse não sai propriamente barato, né? Mas é um aparente caro que, no final das contas, é mais em conta, né? Desculpe a redundância, mas ainda vale mais a pena do que você correr o risco lá na frente de ter sócio investigado criminalmente, né? De você ter, de repente, uma investigação da sua própria pessoa jurídica e a lei, por exemplo, anticorrupção, né? A 12.846 de 2013, ela coloca, inclusive, como pena, como sanção até de 0,5% até, se não me engano, 20 ou 40% bruto da empresa. Então, são penas financeiramente pesadas. Então, às vezes, até é muito pior você descuidar agora, porque acha que sua empresa é pequenininha, que não vai ter relevância, e lá na frente você ter uma consequência pior, certo? Então, retomando a questão do código de conduta. Além do código de conduta, a gente faz também um manual de práticas de integridade da pessoa jurídica. Ou seja, como é que vai ser o dia a dia, certo? Como é que tem que se dirigir ao cliente, no escritório de advocacia? Além do próprio código de ética, eu vou ter que trazer, por exemplo, as questões de como é que eu vou lidar com aquela informação que o cliente me passa. Eu tenho que ter um contrato, um termo de confidencialidade. Eu tenho que saber como é que eu vou, na verdade, lidar com aquela informação que é passada para mim pelo cliente. Eu não posso deixar exposta aquela informação, certo? Eu tenho que ter esse cuidado. Ao mesmo tempo, eu tenho que ter uma certa postura no atendimento ao cliente. Isso tudo está lá no manual de práticas. Né? Como é que o advogado júnior, por exemplo, ele vai entrar em contato com o advogado sênior, né? O sócio, qual é a função do sócio? Por exemplo, o advogado júnior quer fazer mestrado, né? Ele vai alcançar um grau maior, tem plano de cargos e salários também, né? Que também o manual de práticas pode trazer, ou ele pode recomendar, indicar que tem um documento específico sobre isso. Aí depende também da empresa. Então, são uma série de questões que você tem que colocar no manual de práticas, né? E integridade, para evitar que aquele seu funcionário, que seu colega, ou que você mesmo termine praticando uma conduta ilegal e irregular. Além disso, gente, elaborado esse código de conduta, o manual de práticas e integridade, ele tem que ser disseminado. As pessoas têm que se apropriar dele. Então, entraram lá no site, por exemplo, o público externo, tem que ter lá uma aba no site, código de ética, fazer o download, né? Quem vai me contratar tem que saber. Por exemplo, o próprio funcionário, tem que ser elaborado um workshop, né? A gente já fez treinamentos, e isso é muito bacana, o mais legal são os treinamentos, porque a gente vê assim, a diferença da compreensão das pessoas, né? A questão cultural mesmo. A gente faz um treinamento, por exemplo, pessoal que é pedreiro, mestre de obras, etc., na construção civil, tem um tipo de linguagem que você vai abordar para ele compreender aquele código, e ele tem que compreender. Não adianta você botar um código que ninguém vai saber o que se passa, não. Isso não é compliance, é fachada.
né? Ao mesmo tempo, aí você já vai para o engenheiro já tem uma outra vivência, uma outra realidade, um outro tato, né? Então, a linguagem aí, ela também vai terminar mudando. Então, isso também é interessante. Os sócios também já é uma outra abordagem, né? Então, a gente termina vendo, e é satisfatório quando a gente vê que a pessoa, poxa, eu achava que isso aí era normal, era certo. E aí você diz, não, isso não é certo, isso é errado. E a pessoa entende, internaliza aquilo, é extremamente satisfatório para a gente. Bom, além dessa disseminação, né, desse código, né, você está literalmente ali passando essas informações sobre o código de conduta, os workshops, cartilhas também podem ser feitas, né, para poder ter um alcance maior do que é certo, do que é errado naquela estrutura. Essas cartilhas são também, pode colocar cartilha com cores, né, com imagens, para facilitar realmente um resumo dos pontos principais. Então, o importante é a mudança cultural para se entender que deve existir uma prevenção. Se você educa, a educação é base de tudo. Se você educa a pessoa, se você conversa com ela, explica a ela, e ao mesmo tempo ela explica para você a dificuldade, que é uma outra questão também, né? Vocês começam realmente a dialogar e isso aumenta bastante, ajuda bastante, né, na compreensão. Pra vocês terem uma ideia, eu já conversei com sócios de empresas, né, que viraram para mim para dizer, mas doutora, se eu não der um por fora, certo? Do pregoeiro lá na licitação, eu vou ser esmagado, entendeu? Pela licitação, vou perder. Eu tenho que realmente prometer alguma coisa a ele, né? Um percentual, lamentavelmente, gente, essa é a vida, né? Assim, é a vida que a gente não quer e que a gente tem que combater. E aí eu disse a ele, olha, se você quer fazer um programa de compliance de fato, entendeu? Não tem jeito, você vai romper com isso. Você não vai participar de nenhum tipo de licitação em que o pregoeiro, lá, o presidente da comissão da licitação, está dizendo, olha, quem ganhar aqui hoje você ganha, amanhã você ganha, me paga 10%, que eu garanto que você ganha a próxima, nessa aqui você vai desistir, ou vai fazer uma proposta muito acima. Isso, gente, lamentavelmente acontece muito no interior, muito no município pequeno, certo? Essas práticas, né, de corrupção, de fraude à licitação, e as empresas, né, assim como os próprios municípios, têm que ter também, respectivamente, as repartições públicas, né, esses programas de compliance, para poder evitar esse tipo de prática, e ou a gente começa a romper com isso, ou é a bola de neve que vai, certo? Enfim, crescendo cada vez mais e tornando aí um prejuízo enorme para a sociedade. Os prejuízos que a corrupção provoca são inúmeros, né, em termos de orçamento público, de saúde pública, de absolutamente tudo. Então, essa, gente, é, resumidamente, a primeira parte de um programa de compliance. Tudo que eu falei é a primeira parte, né, de um programa de compliance. Então, a gente viu até aí que é a parte da prevenção, né, do conhecimento, da educação. A segunda parte do programa já é ali você estabelecer, a segunda para a terceira parte, por assim dizer, um diálogo também interno e externo para receber denúncias ou notícias de eventuais irregularidades. É importantíssimo que se tenha um canal de denúncias interno e um externo na pessoa jurídica. Ou seja, né, eu estou lá dando minha aula e aí Manuela está dizendo, Fernanda, tem aula, não está dando aula nenhuma. Está péssima a aula dela. Deixa eu ir aqui, tem lá a ouvidoria da faculdade. Eu faço, não. Mas tem lá na ouvidoria da faculdade, vai lá e vai colocar a crítica, colocar lá a queixa. Certo? Assim como está reclamando da qualidade da aula que não está gostando, ele pode ter visualizado, por exemplo, que eu pratiquei alguma conduta ilegal e irregular. E é garantido anonimato. Então, por exemplo, você está lá percebendo, enfim, percebendo que o funcionário de uma determinada empresa está cobrando um determinado valor. Né? E aí o que acontece? Você percebendo que ele está cobrando um valor para poder facilitar a celebração de um contrato ou não, você vai lá no canal de denúncias e faz aquela ocorrência, a ocorrência, inclusive, ficando com o direito de sigilo. Deixa eu só ver aqui essa pergunta de Kleber. Teve uma pergunta também, de Antônio também. Foi como se... Pode, isso é uma outra polêmica com relação ao compliance officer. Né? Teve uma outra pergunta antes, de Antônio. Como se dá a relação de compliance nos acidentes de trabalho? Só ele vai responder, né? Não necessariamente pode responder ele, né? Pode responder também, né? Eventualmente, os sócios, enfim, né? A gente tem que lembrar sempre, gente, que a responsabilidade penal ela é subjetiva, certo? Sempre lembrem disso. Então, ainda que seja o compliance officer, a gente não pode cair do erro de ser uma responsabilização objetiva. Civilmente, né? É o direito civil, né? Não tem jeito, né? Mas criminalmente não. A gente tem que demonstrar, certo? A responsabilidade subjetiva, o dolo do sujeito ou eventualmente a culpa, a negligência dele
para a existência do ilícito, né? Se o sujeito está tomando todas as providências necessárias e mesmo assim alguém pratica uma irregularidade, ele adotou, por exemplo, o procedimento de investigação, né, que eu já vou comentar, não há por que, em regra, certo, ser responsabilizado criminalmente. Bom, mas voltando, né, para a questão do canal de denúncias. Então, eu tenho um canal de denúncias externo para o público externo fazer essa queixa com relação ao comportamento, né, do funcionário público ou do funcionário da empresa privada, né? Consuelo entrou agora, a Consuelo é colega lá da gente do CPJM, né? E tiver curiosidade, inclusive, para poder se aprofundar mais na questão de compliance, eu indico que vocês também sigam o Instagram do CPJM, do Instituto Compliance Bahia, do IC Bahia também. Né? Vocês vão encontrar muito material interessante nesses dois Instagrams, Facebook, né, etc., nas redes sociais. E Consuelo fez um trabalho muito interessante, tem lá uma live dela, né, gravada, sobre corrupção na pessoa jurídica privada, né? Corrupção privada. Quando a gente fala de corrupção, só acha que é com ente público, né? Particular com público. Não, também tem corrupção a nível privado. Então, o que acontece? Esse canal, ele vai ser disponibilizado internamente e externamente, garantindo o seu sigilo da pessoa, para ela ter esse conforto, essa liberdade de fazer essa denúncia, sem que isso vá representar, por exemplo, uma perseguição. Imagine, se eu deixo aberto, né? Manuel fez na corregedoria, fez uma queixa minha. E tá lá o nome de Manuel para mim. Quando eu recebo a queixa, vem lá a identificação completa. Se eu for miserável mesmo, uma pessoa ruim, eu vou atrás dele. Né? E aí a disciplina de prática penal vai dançar, né? A nota não vai ser bacana. Então, justamente para evitar perseguições, gente, de todo tipo, a pessoa ela tem que fazer essa denúncia e essa denúncia ela tem que ser resguardada aí do sigilo. E a partir dessa denúncia, gente, o que vai ter que ser feito? Aí já na terceira etapa. Segunda ou terceira etapa, depende também da classificação doutrinária. Tem que ser feita uma investigação. Então, deve existir um comitê de ética dentro da empresa, da pessoa jurídica, e esse comitê de ética ele vai estar também responsável por essa investigação. A investigação, na verdade, ela pode ocorrer com pessoas da própria empresa, na verdade, o escritório específico da empresa, né? Internamente falando, essa empresa, às vezes, ela já pode ter um setor específico de compliance e investigação, né? Ou pode ser através de contratação de terceirizados, de uma empresa terceirizada, e via de regra, um escritório de advocacia que é contratado para fazer esse serviço. Por quê? Porque os bacharéis em direito, eles têm um conhecimento maior sobre a produção de provas. A gente, né, na faculdade estuda isso, né? Inclusive, só um parênteses aqui, eu recomendo quem quer se aprofundar em compliance, quem quer seguir a carreira, né, de advogado para implementação ou regulamentação e investigação de problemas de compliance, faça um curso específico para inquirir testemunhas, viu? Se preparem para isso. Né? Principalmente o pessoal mais novo. O pessoal mais velho termina adquirindo, né, a questão da experiência, mas tem que tomar cuidado com alguns vícios, né, que às vezes a gente adquire. Por que é importantíssimo isso? Porque vocês têm que ter, literalmente, uma expertise. Tem que ter uma forma específica de você estar inquirindo a testemunha. Para quê? Para você conseguir extrair delas informações que de fato interessam para a investigação, ao mesmo tempo não permitirem que ela contamine as informações com opiniões próprias, pessoais, certo? E também você preservar essa própria testemunha. Porque ser testemunha não é fácil. Né? Ao mesmo tempo, não pode ter um pré-julgamento da pessoa investigada. Também tem que ter essa cautela. Ou seja, a gente tem que seguir as regras do jogo aplicáveis aí, especificamente uma investigação em um programa de compliance. Então, o que acontece? O advogado, ele já estudou como é que produz prova lá na área civil, estudou como é que produz prova na área criminal, certo? Então, a gente já tem esse conhecimento específico, ainda sugiro que vocês estudem mais ainda, estudo nunca é demais, né? Quando eu estava falando aí no começo, né, dos cursos aí que eu já fiz, né, etc., porque estudar a gente não pode parar de jeito nenhum, né? Então, quanto mais vocês vão querendo se especificar, especializar numa área, vocês vão estudar mais ainda. Então, façam um curso específico sobre gestão de prova, colheita e gestão de prova. Por quê? Porque essa investigação, alguém perguntou alguma coisa sobre acidente de trabalho que eu vi aí subindo. Ah, como é que é o compliance? Tem um compliance trabalhista também, viu, gente? Compliance, como eu falei, é tudo, né? Tanto que, assim, quando a gente vai oferecer um programa de compliance para uma empresa, o meu escritório não oferece sozinho, não. A gente faz parceria com os escritórios. Um escritório específico para a área trabalhista, um outro para a área civil, certo? E o nosso cuida da área criminal. Criminal e se for a área pública, a gente atua também na área administrativa. Mas o que acontece? É importante que seja um leque
amplo. Por quê? Porque pode existir um acidente de trabalho. Isso vai ser investigado também internamente, né? Estou dando mais exemplos da área criminal, de fraude à licitação, de corrupção privada, corrupção pública, que é a área realmente que eu atuo, que é a área criminal. Mas um acidente de trabalho numa empresa, ele tem que ser investigado. Se esse acidente ele foi doloso, se ele foi culposo, se a culpa foi, na verdade, lá do sócio, do gerente, do responsável que não forneceu o EPI, por exemplo. A gente vai comentar sobre EPI por conta da pandemia. Se ele não verificou a explicação correta, né, do uso do EPI, então isso tudo também impacta. Então, na verdade, o compliance abrange todas as áreas e não só do direito, como eu falei, de um comecinho lá, né, para quem entrou depois. Abrange preceitos éticos, é atuar em conformidade com relação a absolutamente tudo. Voltando para a questão da investigação. Então, digamos que chegou uma denúncia, né? Você quer perguntar alguma coisa, Manuel? Teve uma pergunta aqui de Antônio também. O compliance é um conjunto de regras ou uma cultura a ser buscada na empresa? Não estou conseguindo ouvir, Manuel. O compliance é o conjunto de regras ou uma cultura a ser buscada na empresa? Não estou ouvindo. Ele ficou mudo. Mas está me ouvindo, né? Estou ouvindo. Pronto, beleza. Então, vou avançando um pouquinho, aí você guarda a pergunta, então, para daqui a pouco o áudio, quando voltar, Tá. você pode voltar, certo? Então, chegou essa denúncia aí, ou do canal de denúncias, ou pode ter chegado, por exemplo, de uma auditoria interna. Houve, né, alguma informação contábil que não bateu naquela pessoa jurídica, né? Não está batendo. Então, tem que existir também uma auditoria interna para poder se apurar, né, contabilmente, financeiramente. E aí se constatou que pode estar existindo ali algum tipo de irregularidade, alguma sonegação fiscal, por exemplo, alguma fraude, né, na emissão de nota fiscal, etc. Então, nesse caso, também pode ter surgido uma denúncia através de uma auditoria ou mesmo de investigação da polícia. Pode ser que tenha surgido uma investigação da polícia e aí a polícia informa a pessoa jurídica, certo, que um determinado funcionário está sendo investigado. A investigação da polícia não impede a investigação interna, certo? A investigação interna é extremamente importante porque você quer, na verdade, verificar qual foi a falha do seu programa de compliance. Muitas vezes a investigação interna vai apontar qual foi na disseminação, na elaboração daquele programa de compliance, certo? Ou até pode constatar que não houve uma falha propriamente no programa de compliance, era realmente referente àquela pessoa, mas você tem que dar uma resposta para a sociedade. Então, assim, é importante que a gente vê nos casos mais famosos, né? A gente teve lá o escândalo das Siemens, né? A gente teve a questão da JBS, né? A questão também, né? Com relação aí a BMW, etc. E assim, toda vez que tem um caso de corrupção, que tem um caso de fraude, a empresa ela fica com a imagem dela abalada. Então, quando a gente tem essa investigação interna, que a gente tem uma apuração, e até eventualmente uma punição, depende do caso concreto, a empresa ela dá uma resposta, né, para a sociedade e isso aumenta o valor da marca, que foi abalado em razão do caso de corrupção e de fraude. Então, a investigação interna ela é sempre importante, independentemente de ter uma investigação lá da polícia, uma investigação externa. Então, o que acontece, né? Feita essa denúncia, constatada pela auditoria, enfim, né? Essa investigação interna ela vai ter que ocorrer, né? E ela tem que ter um cuidado, na verdade, os investigadores, de respeitarem, gente, e aqui eu tenho que insistir nisso, tem que respeitar sempre todos os mecanismos de investigação e, principalmente, as garantias inerentes ao indivíduo, certo? Contraditória e ampla defesa, eles devem estar respeitados aqui. E a própria intimidade da parte que está sendo investigada. Porque se você leva, por exemplo, a comunicação, digamos que alguém vaze a informação da investigação para colegas, para funcionários, etc. Tem vários efeitos negativos nesse vazamento de informação. Primeiro, logo, é que se o sujeito ele realmente for um indivíduo com uma postura ilegal e irregular, né? For um sujeito criminoso, ele pode ameaçar testemunhas, ele pode destruir provas, ele pode falsificar documentos. Então, você termina aí dando aso, inclusive, que haja uma fraude na investigação, uma fraude nesse procedimento. Ao mesmo tempo, você tem intimidade à vida privada do sujeito. Então, expor isso, você está criando ali um pré-julgamento. Então, nesse caso também, você tem uma consequência negativa para a própria vida daquele sujeito. Ele pode sofrer, inclusive, assédio moral, enfim,
tem outros efeitos negativos com relação à própria personalidade dele, direito à intimidade, à privacidade dele, fora que todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Né? Por mais que seja uma máxima do processo criminal, isso tem que ser internalizado em qualquer tipo de procedimento investigativo, ainda que seja para poder apurar meramente uma infração administrativa. Bom, então, durante essa investigação, se tem que garantir que o investigado ele vai ter acesso aos elementos, né, já produzidos da investigação, que ele possa estar acompanhado de advogado. Na hora da inquirição também desse investigado, é se tomar um cuidado também para a pessoa que está inquirindo, ela tem que ser imparcial, é como se fosse realmente um juiz, né, um investigador mesmo, né? Então tem que se tomar um cuidado, por isso que se prefere, inclusive, contratar escritórios de advocacia, né? Se tem investigação externa, um escritório externo do que o próprio escritório que já presta assessoria para aquela pessoa jurídica, para garantir, assim, que haja uma imparcialidade maior. E é também importante que o compliance officer, quando ele for escolher esse escritório para auxiliar na investigação, o próprio comitê de ética for escolher esse escritório, que verifique quem são as pessoas, quem são sócios, né? Com relação à qualificação, mas também para ver se tem alguma amizade ou inimizade com aquela pessoa que vai ser investigada. Ao final, gente, dessa investigação, é elaborado um relatório, certo? E recomendação. Pode existir uma sanção administrativa, mesmo dentro da empresa, uma suspensão, a imposição de uma multa, até mesmo uma demissão por justa causa, né, daquele funcionário ou no cargo público a exoneração. E aí, a gente tem um detalhezinho, para já começar a falar especificamente da Covid-19, né? A gente tem um outro detalhezinho que se refere especificamente à questão da verificação de um crime. Por quê? Porque, na prática, o que a gente observa? Às vezes, as pessoas jurídicas, com receio de terem o nome ali manchado, envolvido em um escândalo, colocam, né, botam a sujeira debaixo do tapete, né? Não informam o Ministério Público e também não informam a polícia, né, para tomar as eventuais medidas cabíveis, né? Se discute, inclusive, o papel do advogado, se ele estaria violando o sigilo cliente-advogado, nesse caso não é, a situação não é hipótese, né, porque ele está ali na função de investigador, certo? Então, não teria nenhum sigilo aí para se dizer que haveria uma violação. E, ao mesmo tempo, há esse dever de comunicação. Por quê? E tem que comunicar, gente, não tem jeito. Porque não comunicando, lá para frente, caso se descubra o problema, a primeira pessoa que a polícia vai atrás, né, são os sócios, dirigentes e também do compliance officer. Por quê? Ele acompanhou a investigação, ele soube da investigação, viu a conclusão que havia um crime, todo mundo que participou do comitê de ética, né, e do procedimento investigativo também, e não adotaram as medidas cabíveis, né, não informaram. Então, podem eventualmente também ter uma repercussão criminal aí, sobretudo se essa pessoa prossegue na empreitada dela criminosa. Né? Pode aí o sujeito responder, inclusive até mesmo antes com eventual favorecimento, enfim, posteriormente é como coautoria mesmo, dependendo do que tenha sido praticado e do que ele tenha conhecimento. Bom, tem mais alguma pergunta, Manuel? Você viu aí? Eu posso tá ouvindo? Tá, tem uma pergunta de doutora Vanese. Deixa eu ver meu celular, só um minutinho. Botei meu celular aqui. Deveria ser o seu? Tá ouvindo? Agora eu tô. Pronto. Tem uma pergunta de doutora Vanese, que ela queria saber onde faz o curso para arguir testemunha. Aproveitar e mandar um abraço à doutora Vanese, lá da Coelba. Grande abraço. Onde faz o concurso para quê? Eu ouvi? Para arguir testemunha, o curso que você falou. Deixa eu botar mais perto do vídeo. Repita isso. Concurso para? Arguir testemunha. Concurso para ouvir testemunha. O curso para ouvir testemunha, né? Sim, tem alguns cursos, né? Inclusive agora nesse período online tem algumas empresas, né, que estão oferecendo esses cursos online, certo? Particularmente, quem quiser depois até vou disponibilizar meu WhatsApp, né? Pode mandar mensagem, que eu tenho uma pessoa também, certo? Que é inclusive psicóloga, ela trabalha com isso, com inquirição de testemunhas, eu posso recomendar ela também, né? Que é geralmente quem faz esse trabalho, né, de preparo para a gente. Então, vocês podem encontrar até online alguns cursos especializados em compliance, né, que oferecem também esse pacote, né, esse produto, melhor dizendo, específico de inquirição de testemunhas, e tem, inclusive, alguns cursos mesmo
específicos sobre prova testemunhal. Né? Na internet você consegue. Eu tenho esse contato dessa psicóloga, que ela faz treinamento específico, ela trabalha com compliance, então ela faz treinamento, se quiser eu passo o contato dela, né? E tanto pode ser online como pode ser presencial, né? Nesse período agora de pandemia tem que ser tudo online, né? Mas, né, posteriormente pode também estar fazendo esse curso presencial, né? Com a doutora Priscila, que é psicóloga. Tem mais alguma pergunta, Ana? Tem uma outra pergunta do Antônio, que foi aquela que eu fiz anteriormente, você não ouviu, que é o compliance é um conjunto de regras ou uma cultura a ser buscada pela empresa? Na verdade, é uma cultura buscada pela empresa para cumprir um conjunto de regras. Né? A gente pode juntar as duas perguntas dele e fazer a afirmação. Né? As regras de compliance, na verdade, são de conformidade. Né? São essas medidas todas que tem que atuar dentro da lei, das regras éticas, enfim, das normativas todas que se aplicam à pessoa, mas, ao mesmo tempo, compliance é uma cultura mesmo. Você tem que ter esse espírito, tem que estar imbuído desse espírito, desse compromisso, né, do atuar de forma legal e correta para poder, né, especificamente, ter sucesso na implementação das políticas, dos programas. Bom, agora chegando na outra parte, né, que é justamente a questão da Covid, né? Porque a gente tem que tomar um cuidado. Bom, primeira coisa com relação aqui à Covid, a gente sabe que a gente tem o decreto, né, de calamidade pública estadual, nós temos também o municipal, nós temos a lei que tornou obrigatório o uso de máscaras, né, nos comércios, né, as repartições públicas, temos decreto municipal também nesse mesmo sentido, e aí a gente se pergunta como é que o compliance vai estar atuando, né? O que o compliance tem a ver com essa parte da Covid, né? Qual a importância também do programa de compliance nessa época, certo, de pandemia. Bom, e aí também a gente pode dividir nesses dois momentos, né, da prevenção e da repressão. Na prevenção, é obrigatoriedade do empresário fornecer EPI para os funcionários. Ele tem que dizer para o funcionário, arranje sua máscara. A partir de amanhã, venha trabalhar. Na verdade, ele tem que analisar sempre que o serviço dele não é essencial, certo? E pode estabelecer em home office, que se estabeleça em home office. Caso o serviço dele não seja possível ser prestado por home office, né? Não está dentro daquele decreto também que mandou fechar estabelecimentos, né? Que vários estabelecimentos como shopping, né? Enfim, salão de beleza, academias foram fechados. Porque se mandou fechar e você está abrindo, você vai responder, né? Já está errado. Mas, por exemplo, é o caso de uma agência bancária, é um caso de um supermercado, né? De uma farmácia. Então, o próprio empresário, ele é obrigado a fornecer esse equipamento de proteção individual. A luva, a máscara, o álcool gel e disponibilizar uma pia, né, com sabão para que tanto o cliente possa fazer a higiene das mãos, como também o funcionário. Inclusive, até aquela questão da distância, que é a polêmica que está tendo no Brasil todo com relação à Caixa Econômica Federal, né, do auxílio emergencial, né, que aí não consegue manter aquela distância regulamentar. Isso pode acarretar tranquilamente uma responsabilização civil, administrativa e também criminal, certo? Desde que, obviamente, se demonstre a questão do dolo, né? Porque os crimes que podem, vou comentar agora, os 3 delitos, né, que o empresário ele pode incorrer, são crimes dolosos, né? Então, realmente tem que demonstrar aí o dolo direto ou, ao menos, o dolo eventual do sujeito. Aí, de novo, repito, não existe responsabilidade penal objetiva se não se demonstrou essa intenção ou a falta de interesse, né? Você prevê o resultado final, assume o risco e pouco se importa, que é o dolo eventual, não tem, obviamente, com a pessoa ser punida. Mas o que acontece? O artigo 268, que está todo mundo discutindo, né, do Código Penal, ele se refere especificamente à questão da incolumidade pública, que é você descumprir, deixa eu só abrir aqui rapidamente o Código Penal para ler, né, o nome aqui do tipo, né, para vocês, porque vai ter aqui uma situação diferenciada do artigo 268 do Código Penal para o artigo 132 do mesmo Código. Pode acontecer as duas coisas. Né? Então, 268, que é infração de medida sanitária preventiva. Artigo 268, vou ler aqui para vocês. Infringir determinação do poder público destinada a impedir a introdução e propagação de doença contagiosa, detenção de 1 mês a 1 ano e multa. A pena aumentada de 1/3 se o agente é funcionário de saúde pública ou exerce profissão de médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro. O que acontece, gente? Esse crime
certo? É um crime, na verdade, de incolumidade pública. É um crime de perigo, em que você aí vai antecipar a consumação desse delito. Basta que você infrinja aquela determinação, ainda que ninguém seja contaminado, já está consumado o crime. Então, o que acontece? Não uma pena em branco, né? Porque a determinação do poder público, ele remete ao próprio poder público que vai editar a lei, o decreto, a portaria, e, ao mesmo tempo, basta que você simplesmente infrinja, que você não obedeça essa determinação sanitária que já está configurado o crime. Então, por exemplo, digamos que logo quando entrou o isolamento social, né, que o prefeito determinou o fechamento de academias, o pessoal do CrossFit ainda foi, né, o crossfiteiro é resistente, né? Ainda algumas academias de CrossFit ainda ficaram funcionando. Aí, a título pedagógico, foi lá, o pessoal da SEDU mutou, né, aí pegou no bolso, já a pedagogia já é mais forte, né? Determinou o fechamento. Houve a cassação do alvará também, né? Enfim, de alguns restaurantes que ainda funcionaram descumprindo. Aí o pessoal viu que o negócio, né? Em alguns bairros, outros não. Mas nesses bairros que há fiscalização, o pessoal percebeu que tinha que cumprir. Mas o sujeito, sabendo dessa norma sanitária, sabendo que é para evitar a propagação do coronavírus, a gente está no estado de calamidade pública, certo? Decretado a nível estadual, municipal e também a gente tem a lei emergencial, né? Não fala exatamente calamidade, mas o estadual fala municipal também. Então, é conhecimento de todos, que não poderia estar funcionando. Funcionando, o sujeito também responde criminalmente. E pouca gente, logo, agora não, agora as pessoas já vêm discutindo as repercussões penais, né, do descumprimento dessas regras, mas o que acontece? Mas pouca gente na época discutia, achava que era só entre aspas, né, a multa e o risco de ter o alvará cassado. Só que acontece, o próprio empresário, quando ele desobedece essa regra e abre o comércio, ou quando ele abre e não fornece o EPI, ele está incorrendo nesse delito. Agora, digamos que o empresário, ele saiba que tem funcionários, enfim, contaminados. Quando ele tem funcionário contaminado, certo? Ele, na verdade, não pode de jeito nenhum permitir que esse funcionário trabalhe. Nem o próprio funcionário vai trabalhar, nem ele pode exigir que o funcionário vá trabalhar. Ele também vai estar respondendo, certo? E, especificamente, ele pode estar no crime de periclitação da vida da saúde, artigo 132. Por quê? Porque a gente vai ter pessoas determinadas, sujeitos passivos determinados, que entrou ali, por exemplo, naquela loja em que tinha um funcionário contaminado, certo? Vai responder o funcionário e pode responder também, né? O funcionário, na verdade, responderia pelo 131, que é perigo de moléstia grave, que é crime próprio. E o empresário, pelo dever dele, né, que é a omissão penalmente relevante, responde pelo 132. Expor a perigo à saúde, expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente, né? Então, aqui nesse caso, a gente tem pessoas determinadas, também é crime de perigo, mas aqui é a incolumidade física e a saúde de pessoas determinadas. O 268 é a incolumidade pública. É pessoas indeterminadas, é a coletividade. E, além disso, a gente também tem o artigo 330 do Código Penal, que é o crime de desobediência. Então, por exemplo, foi lá um funcionário da prefeitura fazer a fiscalização. Chegou lá no comércio de Manuel. Viu que Manuel estava com os funcionários todos sem o equipamento de proteção individual. Por enquanto, a prefeitura disse que não iria multar, né? Queria somente alertar, né? Num segundo momento, se for necessário, ele vai multar. Então, o funcionário foi lá, né, e disse, olha, tem a ordem legal, né? Tem um decreto municipal, tem a ordem que está valendo, o lockdown agora, né, que teve lá no Maranhão, por exemplo, né, que foi uma ordem judicial, né? E a pessoa falou, abriu o comércio dela, ou você abriu seu comércio e não forneceu o EPI. Pronto, né? Tomou lá o puxão de orelha. No dia seguinte, voltou o funcionário, está lá você de novo, Manuel, com seus funcionários, né, seus empregados todos, colaboradores todos sem máscara. Né? Permaneceu a mesma coisa. Ainda vai ter crime de desobediência. Certo? Foi individualizada para você a ordem, o funcionário público ele foi lá, né, para poder te repreender, chamar a sua atenção, e você mesmo assim não cumpriu. Tranquilos? Então, o que acontece? Tem essas três figuras delitivas que podem estar configuradas no caso concreto. Né? Outras intercorrências podem ocorrer também, a lesão corporal gravíssima, mas aí é o sujeito querer realmente provocar o abalo na saúde física de outro. Né? Já não caberia aí o empresário, não sei se seja, enfim, psicopata. Vamos lá. Então, seriam essas três figuras típicas, né, que podem estar incorrendo no caso concreto. E o que compliance tem a ver com isso? Primeiro, quando você tem um programa de compliance,
há programas específicos para períodos de pandemia, de situações, enfim, calamitosas, por assim dizer, né? Tanto a parte de saúde pública quanto de desastres naturais, também deve estar previsto isso no manual de compliance, assim implementado na empresa. Então, primeira coisa, né? A gente está passando, eu tenho só 10 minutinhos, vou falar rápido. A gente está passando, né, por exemplo, por um processo agora, né, da pandemia, a empresa tem que instaurar um comitê de crise. Por exemplo, a Católica instaurou, a Unisba instaurou, isso é normal, né? Um comitê de crise para poder justamente saber lidar com essas demandas específicas de cada tipo de atividade. Então, o que acontece? Esse comitê de crise, né, ele vai estar ali sendo a equipe de compliance, que ficou responsável pela implementação do programa de compliance, tem que atuar ali, colado com o comitê de crise, orientando o comitê de crise na elaboração de normativas e diretrizes internas para prevenir, certo, a propagação justamente, né, do coronavírus e também para prevenir que haja um descumprimento de alguma regra específica sobre a pandemia. Então, vai ser o comitê de ética junto com o grupo, né, com a equipe de compliance, com o compliance officer, que vão alinhar essas diretrizes. E aí, a equipe que for implementar o programa de compliance tem que alertar o comitê, certo, de crise sobre regras específicas. Funcionários todos têm que estar com a EPI. Se a empresa pode trabalhar, como é o caso no escritório, está trabalhando no home office, o que acontece? Tem que disponibilizar uma plataforma digital para que os funcionários possam trabalhar. Esse custo não é do funcionário, é do empresário, certo? Ele tem que disponibilizar esses mecanismos. Ao mesmo tempo, com relação aí à repressão, né, que já é receber uma denúncia, etc., essa denúncia ela tem que ser apurada, mas ela vai ser apurada virtualmente. Então, é necessário também que haja um cuidado, a gente fala que é compliance digital, que haja uma preocupação também da empresa de ter todo um arcabouço, né, tecnológico para poder, primeiro, receber essa denúncia, garantir o sentido, poder essa denúncia ser apurada, ser instaurada aí o procedimento investigativo e permitir que as partes envolvidas, por exemplo, o investigado, as testemunhas, né, os documentos que serão periciados e analisados, eles possam ser feitos de forma remota. Então, agora a gente está acompanhando, né, o Tribunal de Justiça terminou contratando, acho que contratou uma empresa específica, enfim, está com uma plataforma específica para sustentação oral, né? E terminou que o Projusto está usando outro sistema e parece que o trabalho está usando terceiro sistema, enfim, né? Cada um está com um negócio diferente. Mas o que acontece? Nesse caso, o que o tribunal fez? Disponibilizou para o advogado, com a procuração dos autos, né? Ele está ali com o token dele, conseguindo acessar aquela plataforma. Isso tem que ser disponibilizado também dentro da empresa. Tem que permitir que a parte investigada possa acessar a plataforma para fazer a defesa dela, para que ela possa falar no interrogatório e que seja acompanhado de advogado. Da mesma forma que as testemunhas elas possam também ser ouvidas. Então, tem que tomar também esse cuidado, fornecer esse arcabouço tecnológico digital para poder preservar também o direito à ampla defesa e ao contraditório e, principalmente, o sigilo de dados e de informações. Um detalhe, quando o depoimento, né, da pessoa investigada ele é colhido enquanto a testemunha, esse depoimento ele tem que ser gravado. E para isso, né, preferencialmente gravado, para poder você evitar, né, qualquer tipo de distorção do disse-me-disse, né? Então, o que acontece? Tem que ser assinado um termo de confidencialidade e eu recomendo que haja um termo específico para a gravação. Tem escritórios que entendem, enfim, que baixa o termo de confidencialidade geral, né, que é assinado no início da investigação, que já serve para absolutamente tudo, né? Ou na utilização das plataformas digitais. Na verdade, o recomendável é que haja dois. Um mais geral e um outro específico, certo? Para a gravação de imagem de áudio, porque aí é o detalhe da nossa intimidade, da nossa privacidade. Então, todo cuidado é pouco para depois não invalidar uma prova e ela não poder ser utilizada nem internamente, nem posteriormente, por exemplo, encaminhada para o Ministério Público ou para a polícia. Estamos aqui já encerrando, né? Nós temos 5 minutos. Nós só temos 5 minutos. Nós só temos 5 minutos. Tá. Então, eu só queria agradecer a presença da professora Fernanda Ravazano pela presença, pela explanação brilhante, né? Do compliance. Acho que quem não entendia nada de compliance passou a entender um pouco.
E salientar para as pessoas a ajuda à instituição, né? Está aí na barra fixa, o número da conta, e se puderem doar de outra forma, né? Material de limpeza, alimentos, entrar em contato com a gente via direct ou com os telefones da própria instituição, que é o 71-3242-3699 e o 71-3014-4620. Então, muito obrigado, Pro. Muito bom contar com vocês. Muito sempre comigo, viu? E pessoal doem, viu? Que é importante, para causa importante. Obrigado, gente. Um beijão, saudade de todo mundo, viu? Tchau, tchau. Tchau.